tinha por meio. Opa, obrigado. Amém. Ótima noite para todos os nossos irmãos aí, todos que puderam vir hoje para esse dia, essa oportunidade de podermos louvar e glorificar o nosso Deus. E estou mais uma vez muito agradecido pela oportunidade de poder aqui compartilhar com os nossos irmãos a palavra do Senhor. Peço à igreja para que nós façamos uma oração antes de tudo, e aí a gente dá início, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Oremos. Pai amado, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor tem tido, ó Pai, para conosco misericórdia e graça, ó Pai. Essa graça tão maravilhosa que nós possamos, ó Pai, entender e realmente praticar de forma correta nas nossas vidas essa tão maravilhosa graça que o Senhor tem para conosco. Peço, ó Pai, nesse momento que o Senhor me perdoe os meus pecados, as minhas falhas, Pai, que o Senhor possa estar usando, ó Pai, seu servo para falar com a sua igreja. E, Pai, que a sua palavra, Pai, seja de ensinamento, seja de direção para nós aqui nessa noite. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, infelizmente, às vezes acontece que as pessoas estão realmente mudando os aspectos do agir de Deus e confundindo e distorcendo a graça do nosso Senhor. Então é disso que eu vou falar hoje, sobre a libertinagem ou a dissolução, né? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Judas, versículo 3. Judas, o meio-irmão de Jesus, não é o Iscariotes e também não é o Judas Tadeu. Esse é o Judas que é o meio-irmão de Jesus, e ele escreveu esse livro, tem coisas muito preciosas para nós. Então, vamos ler aí Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, Judas, ele queria escrever sobre a comum salvação, mas ele se sentiu obrigado a tratar sobre um outro assunto, né? E aí ele diz ali, para que nós trabalhássemos, batalhássemos com isso, né? Então, porque ele precisou acabar fazendo isso? Por que ele precisou mudar o assunto que ia ser a nossa comum salvação? Ele precisou mudar para outro assunto. Então, no versículo 4, ele dá a continuação. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então percebam aí, irmãos, a palavra dissolução, né? E aí nós podemos tratar sobre a dissolução e entender um pouco na Bíblia o que a Bíblia está nos ensinando sobre a dissolução. Bom, nós entendemos aí pela palavra de Deus que o homem, ele não precisa e não pode fazer nada para ser salvo. Ele não tem nada que ele possa fazer. Isso é graça. O homem não pode e não precisa fazer nada para continuar sendo salvo. Isso é graça. O homem não pode fazer nada e não precisa fazer nada para continuar sendo amado por Deus. Isso é graça. Mas em cima disso, já naquela época, Judas diz que alguns irmãos estavam distorcendo a graça de Deus e usando isso de uma forma errada, tendo uma visão errada sobre isso. Então, você não precisa fazer nada para continuar sendo salvo, você não precisa fazer nada para que Deus te ame mais, então não importa o que você faz. Você já é salvo?
Não importa o que você vai fazer, não importa o que você queira fazer, porque sua salvação está garantida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, já que é assim, então, nós podemos dar continuidade, porque ali em Judas está dizendo que isso, essa atitude é transformar a graça em dissolução, né? Então, hoje o que acontece? As pessoas querem dizer que pela graça você pode viver como o mundo vive, você pode continuar com as mesmas práticas que você tinha antes de crer em Cristo, você pode fazer as suas vontades, né? Meus irmãos, o que é isso? Isso é transformar a graça em libertinagem. Então vamos usar uma ilustração aqui, pensando na graça como sendo um oceano. Então, a graça de Deus, pensando como se fosse um oceano, existe a possibilidade de você nadar nesse oceano, na superfície, sem olhar para baixo, simplesmente nadar. Você tem a opção também de nadar olhando para baixo e conseguindo enxergar até onde sua visão chega. E você tem a possibilidade, e é isso que a Bíblia nos orienta, a mergulhar nessa graça e se aprofundar a ponto de você conseguir chegar e ver de perto as maravilhas de Deus. Então, as coisas belas das profundidades da graça de Deus, você tem que mergulhar. Não adianta você querer olhar pela superfície, que você só vai enxergar pouco. E a graça de Deus é maravilhosa e profunda, e é grande. Então, no Velho Testamento, a expressão usada pelos judeus é shalom, né? Já no Novo Testamento, a expressão-chave é graça, né? Ou graça e paz. Então, meus irmãos, nós precisamos mergulhar nessa graça do Senhor, mas sem poluir esse oceano com as nossas dissoluções. E tudo que nós dissermos sobre graça, mais que a gente tente se aprofundar na graça, a gente vai estar somente arranhando a ponta do iceberg, porque a graça do Senhor é infinita e tem muita profundidade, né? Então, no Velho Testamento tem a palavra para graça, que eu não sei se eu vou pronunciar certo, que é que resede, né? Essa mesma palavra, ela pode ser traduzida como graça, misericórdia e bondade, né? Então, quando fala a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, que resede. E também aquele trecho que diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, também que resede, né? E qual é o nosso desafio, irmãos? É entendermos essa graça, mergulharmos nessa graça, vivenciarmos essa graça, mas sem desvirtuar essa graça do nosso Senhor. É um oceano que nós devemos mergulhar, mas nós não podemos poluir. Um exemplo da graça, ali em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, se os irmãos quiserem abrir as Bíblias, eu tenho aqui já anotado e vou ler aqui na minha anotação. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Então aqui ele usa que resede também, tá? Essa palavra que traduz a graça, a misericórdia ou bondade. Depois os irmãos podem ler todo o capítulo, né, para poder verificar toda a história, mas Davi, ele havia feito uma aliança com Jonatas, o filho de Saul, né? Então essa aliança é que ele ia cuidar da descendência de Jonatas. Então, passam-se anos, Davi agora ele é rei, né? E ele pergunta assim: existe alguém na casa de Saul para que eu possa usar de bondade, né? E para que eu use de graça? Então, os descendentes de Saul já nasciam inimigo de Davi. Já por tradição, o rei empossado, ele tinha que extirpar a descendência toda do rei anterior, né?
Mas aí, percebam o símbolo da graça de Jesus Cristo. Davi, por amor de Jonatas, por amor a Jonatas, ele preservou a descendência de Jonatas, que era Mefibosete. Mesmo que Mefibosete, ele já tinha nascido inimigo de Davi, por descendência, porque ele é filho de Jonatas, que é filho de Saul, né? Então, ele nasceu inimigo de Davi, e Davi preservou a vida dele. Por quê? Porque ele fez uma aliança com Jonatas. E percebam aí o paralelo com a aliança que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós, por descendência de Adão, nascemos já inimigos do nosso Deus. Porém, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, nós fomos transformados, nós temos a oportunidade de sermos filhos do nosso Senhor. Então, por essa aliança, que é um paralelo, né, que dá para a gente ver na interpretação que é realmente um paralelo do amor de Cristo para conosco, né? Então, nós, por causa de Jesus Cristo, somos abençoados por Deus, e ainda temos, mesmo que a gente tenha nascido inimigo de Deus. Aí, é só olhar, meus irmãos, Davi, porque amava Jonatas, vai chamar Mefibosete, o inimigo, vai tirar ele da desolação, vai trazer ele para o palácio, comer comida de rei, se vestir com as vestes reais. Aquele que nasceu inimigo. Isso é graça. Isso é um exemplo da graça. Então, perceba o que Deus fez conosco por causa de Jesus Cristo. Nós, inimigos, nós aleijados pelo pecado, nós em uma desolação por estarmos separados do nosso Deus, mas Deus, por amor de Jesus Cristo, nos conciliou, nos tirou da desolação e esconde todas as nossas feridas com a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é graça. Então, meus irmãos, nós não podemos anular a graça do nosso Deus. Nós precisamos entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós recebemos e vamos receber, é tão simplesmente e somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Mefibosete no palácio, vivendo vida de rei, porque Davi teve uma aliança e amor para com Jonatas e cuidou de Mefibosete. Então isso é um ótimo exemplo da graça do nosso Deus. Efésios 1:3 diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, eu não mereço, mas Cristo merece. E os méritos de Cristo são atribuídos a mim pela graça. Então isso é maravilhoso, né? Mas infelizmente, o que acontecia já naquela época e ainda acontece nos dias de hoje, estão desvirtuando e distorcendo a graça do nosso Deus. E estão transformando em dissolução ou libertinagem. Vamos entender um exemplo da dissolução da graça, meus irmãos. Vocês conhecem essa história? Está lá em Lucas 15:12. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele vai até o pai e ele pede, né? Pai, dá-me a parte dos meus bens. E o pai dá, e no versículo 13 diz: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. Então isso é dissolução. Ele pegou os bens do pai, ele não deu valor nenhum para o quanto foi trabalhoso para conseguir aqueles bens, e ele foi embora com esses bens e gastou tudo, dissolutamente, como do jeito que o mundo queria.
Provavelmente na nossa época ele teria ido, gastado com viagens, com bebidas, com mulheres, do jeito que ele quis, fez a farra do mundo que ele quis. Ele não deu valor aos bens que o pai ajuntou durante toda a vida e deu para ele com tanto amor. Isso é ser dissoluto. Então, quando a gente pega a graça do nosso Senhor e faz isso, nós estamos sendo dissolutos. Quando a gente pega a graça do nosso Senhor e age pensando que porque eu já sou salvo, porque eu não vou perder minha salvação, porque minha salvação está garantida, eu posso agir como o mundo quer, como o mundo me permite, como o mundo me oferece, eu não estou dando valor para essa graça. Eu estou pegando essa graça e usando de dissolução ou de libertinagem, né? A salvação, meus irmãos, ela é pela graça, mas ela não foi de graça. Repito, a salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. De graça seria se Deus falasse para nós: olha, vem aqui, você vai entrar no meu céu agora e eu não vou fazer nada para que você entre no meu céu. Pronto, você está salvo, eu não precisei fazer nada. Isso seria de graça, mas não. Nós temos que lembrar que ele deu o seu único filho. Ele enviou o filho dele aqui no mundo para ser cuspido, para ser esbofeteado, para ser humilhado, né? E ele foi preso numa cruz depois de ser chicoteado. E, meus irmãos, vocês percebem que não foi de graça? Não foi de graça. A nossa salvação não foi de graça. Ela é pela graça, mas foi pago um altíssimo preço. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E quando a pessoa professa o nome de Deus, mas ela não vive a partir daquilo que a graça potencializa ela, porque a graça, ela nos potencializa a realizar a vontade de Deus. Você não é mais escravo do pecado quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E graças a Deus por isso. Você não é mais escravo do pecado, você não precisa praticar o pecado. Você está potencializado a não pecar. Mas aí o que a gente faz? Peca. A gente vai e usa dessa graça com dissolução. A gente não dá valor para essa graça. O que nós precisamos entender? Quando as pessoas fazem o que elas acham, não estão valorizando a graça. Mas na verdade, elas estão desprezando a graça. Em Judas 1:5, lá no nosso texto-chave, Judas 1:5, dá continuidade dizendo: mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, esse mesmo Deus que foi lá, realizou 10 grandes pragas no Egito, esse mesmo Deus que fez o povo passar seco no meio do mar, esse mesmo Deus que deu pão, deu água, deu sombra durante o dia, no calor do deserto, deu fogo durante a noite para aquecer aquelas pessoas. Esse mesmo Deus, ele foi justo e ele tirou a vida dessas pessoas lá, porque essas pessoas pecaram contra Deus. Essas pessoas usaram de dissolução, essas pessoas usaram de libertinagem. Elas não deram valor à graça do nosso Deus. Então essa mesma graça que libertou, essa mesma graça que libertou eles, fez o povo passar por todas essas bênçãos. Esse mesmo Deus que usou de graça, ele fez o povo que murmurou, que idolatrou, que prostituiu, cair ali no deserto e ficar ali mesmo, né? Então o povo foi dissoluto, não valorizou a graça. Então nós percebemos a leveza da graça e a seriedade da graça. Bom, que assim como acontecia no passado, infelizmente tem acontecido hoje. Transforma a graça em dissolução. Porque quando eu era jovem, logo que eu entrei na igreja, por quantas vezes
eu conversando com alguns amigos, a gente chegava na conclusão que podia acabar fazendo alguns pecados porque a graça do Senhor nos cobria. Eu não ia perder a salvação. Então eu estava ali e realmente acreditando que a graça do Senhor, ela poderia ser desvalorizada, que ela poderia ser levada de uma forma dissoluta. E eu jovem pensando assim, por muito tempo eu pensei assim, meus irmãos, que eu podia agir de forma dissoluta, de forma libertina, né? Querendo viver uma vida cristã como se Deus não tivesse nada para dizer da minha vida. Mas isso é eu não ter dado valor à graça. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre as pessoas que transformam a graça em libertinagem ou dissolução. Ali em Judas também, no capítulo 1, né, só tem um capítulo, versículo 12, ele vai nos ensinar o que a Bíblia diz sobre as pessoas dissolutas, as pessoas que agem com libertinagem. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Apacentando-se a si. Ventos de uma parte para outra são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então Judas ele está dizendo que essas pessoas que ficam falando graça, graça, graça e não vivem essa graça, elas são como nuvens sem água. É uma nuvem que você está olhando. Quando você vê uma nuvem naquela época, a ilustração é porque eles viviam da agricultura, do pastorio, né? Então olhava uma nuvem, esperava dessa nuvem água, e essa nuvem, quando não trazia água, era uma mentira. Então ele tá ilustrando como se essas pessoas que agem dessa forma, dizendo a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, e não agem, não vivem essa graça, não usam da potencialização que essa graça nos dá para viver uma vida santa para Deus, essas pessoas são nuvens sem água. Essas pessoas são árvores infrutíferas e murchas, 2 vezes mortas. 2 vezes mortas. É triste, meus irmãos. Então, as pessoas que são salvas precisam viver de uma forma diferente. Não é porque para Deus nos salvar, Ele já nos salvou. Mas é porque eu não vivo agora mais para mim, mas eu vivo para o Senhor. Isso é muito importante. Então, por causa da graça do Senhor, eu devo me preocupar com aquele que não foi alcançado ainda. O meu testemunho com o irmão mais fraco, o irmão que não está fortalecido, com o meu vizinho que ainda não conhece a Cristo, com o meu amigo de trabalho que ainda não conhece a Cristo. Eu preciso ser um bom testemunho para eles. Eu não vivo mais para mim, meus irmãos. Nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para Cristo. Nós temos que tratar essa graça da devida maneira, não confundindo e achando que a gente pode fazer o que a gente quer. As pessoas dizem hoje, eu gosto de tatuagem, vou fazer uma tatuagem. Eu gosto de bebida alcoólica, vou me embriagar. Eu gosto de ouvir as músicas do mundo, as músicas que falam de depravação por causa da batida, porque me agrada. Vou satisfazer meus ouvidos. Vou lá. Por quê? Porque eu já sou salvo. Isso aí é pecado, meus irmãos. Nós não podemos tratar dessa forma. Não podemos, isso embaraça a nossa vida, nos faz ficar longe do nosso Deus. Nós precisamos entender que nós não estamos mais vivendo somente para nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios 10, 32 diz assim, meus irmãos: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Cuidado, meus irmãos, com esse evangelicalismo que estão pregando hoje, que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e Deus é bom. Amém? E Deus é bom. Deus é muito bom, Ele é maravilhoso, Ele é cheio de bondade e de graça. Mas, gente, Deus não deixou a graça para a gente brincar. A graça teve um preço.
A graça teve um grande preço. E a gente não pode tratar essa graça de qualquer forma. Ainda 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ainda Gálatas 5,13. Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Meus irmãos, nós devemos mergulhar nessa graça, mas nós não podemos distorcer e nem poluir esse oceano de graça do nosso Senhor. 1 Coríntios 6,12 também diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Irmãos, esse é um ensinamento restritivo, não é um ensinamento permissivo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei levar por nenhuma delas. Nenhuma delas deve me dominar. Eu não preciso mais ser dominado pelo pecado. A gente já fomos potencializados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não precisa pecar. As pessoas pegam o texto fora de contexto e como que transformam, pastor? Em pretexto, né? Como o nosso pastor diz. Pega o texto, põe fora de contexto e transforma em um pretexto, né? Irmãos, as pessoas vão sempre tentar transformar a graça em libertinagem. Isso não vai parar. Isso já estava acontecendo lá naquela época. Isso está acontecendo hoje e isso vai continuar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como nós devemos entender a graça do Senhor? João 1,16 diz assim: e todos nós recebemos também da graça e plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, em Moisés nós tínhamos a lei. O que nós temos hoje em Cristo? A graça. Então, se olhar por esse lado, nós podemos perceber tantas coisas maravilhosas ali no Evangelho de João, né? Dentre elas, né, a primeira praga lá no Egito foi transformar a água em sangue, ali na lei de Moisés, né? E qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo? Transformar a água em vinho. Olha só a diferença lá na lei, aqui para a graça. Olha esse paralelo, quão belo esse paralelo, né? É a graça. Nós podemos ver alguns efeitos da graça. A graça que cura é a mesma graça que responsabiliza, meus irmãos. Então agora eu vou usar dois exemplos bem conhecidos pelos irmãos. João capítulo 5, versículo 1. João capítulo 5, versículo 1. A graça que cura é a mesma graça que responsabiliza. João 5,1 diz: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpedres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda.
Então, só por curiosidade, meus irmãos, o nome do tanque é Betesda. Betesda é Casa da Misericórdia, ou lugar de graça, lugar de misericórdia. E esse homem, ele estava há 38 anos, provavelmente ou paralítico ou enfermo, uma enfermidade dura, porque ele estava ali no leito, talvez paralítico, né? E Jesus, ele vai e fala para o homem: levanta, toma o seu leito e anda. E esse homem, ele vai, e depois, no versículo 14, Jesus mais tarde encontra ele no templo e diz: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, a mesma graça que curou ele é a mesma graça que está responsabilizando ele. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aqui apenas uma opinião. Vamos imaginar que esse homem de repente não era salvo. Talvez Cristo curou ele e não salvou ele. Vamos colocar nessa possibilidade, tá? Não sei, a Bíblia não diz, mas se ele não era salvo, o que é pior do que passar 38 anos ali no leito? 38 anos paralítico ou de uma enfermidade que não podia andar. O que é pior que isso, meus irmãos? Morrer e ir para o fogo eterno, para o inferno. Então, talvez Jesus deu uma chance para ele acreditar não só em Jesus por conta dos milagres, mas também porque ele era o Salvador, né? Então vai, não peques mais. Bom, mais um exemplo, meus irmãos, da graça, e é o meu segundo exemplo, e aí a gente vai já partir para o final. Desculpa a extensão da mensagem, me embramo um pouquinho aqui, achei que eu ia conseguir falar com mais facilidade, eu estou tendo que pegar minhas colinhas aqui e ler, me perdoem, meus irmãos. Mas mais um exemplo ali é a mulher adúltera. A mulher adúltera, que os irmãos também conhecem ali no capítulo 8, né? Então ela foi pega no ato do adultério, né? E ela foi pega em flagrante. E não existe desculpa para adultério. Porém, quando ela foi pega, os fariseus e os escribas disseram ali: na lei, Moisés manda que ela deve ser apedrejada. E perguntam para Jesus: e tu, pois, o que dizes? Aí vocês lembram lá de João 1,17, que nós lemos que a lei veio por Moisés, mas a graça por Cristo? Então daí, meus irmãos, vocês conhecem a passagem. Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o pessoal se retira e fica só ele e a mulher. E aí, ficando só ele e a mulher, e no capítulo 8, versículo 10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse-lhe, e disse-lhe Jesus, né? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A mesma graça que cura lá no paralítico é a mesma graça que responsabiliza. Aqui na mulher adúltera, a mesma graça que perdoa é a mesma graça que transforma. Vamos usar agora o exemplo de que essa mulher, Cristo salvou ela. Vamos usar o exemplo de que Cristo salvou ela, que ela foi salva, né? Cristo está dizendo para ela: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Você está potencializada a utilizar da minha graça. Você está potencializada a não precisar pecar mais. Então, meus irmãos, uma pessoa que realmente é perdoada pelo Senhor, ela não quer mais fazer aquilo que levou Jesus Cristo para a cruz.
ela não quer mais fazer aquilo que trouxe sofrimento para o nosso Senhor. A pessoa que realmente entende a graça, ela não quer desagradar o seu Senhor. E com esse último exemplo que eu vou falar agora, talvez a atitude que nós devemos tomar nos nossos corações, que é, no Antigo Testamento, o exemplo do servo de orelhas furadas. Então, o que acontecia? O servo de orelhas furadas, quando a pessoa estava devendo, na época do Velho Testamento, a pessoa tinha ou que pagar a dívida dela ali, no dinheiro ou nos bens que tivesse, ou ela era tida como escrava até que aquela dívida fosse paga. E tinha duas possibilidades para ela ser liberta: quando ela terminava de pagar através do trabalho dela como escrava, e a segunda possibilidade no ano do jubileu, que é o ano onde acontecia que todos os escravos eram libertos da sua... tinham suas dívidas pagas, né? E nesse ano do jubileu, o escravo chegava naquele momento e tinha resolvido sua dívida, tinha quitado já sua dívida com seu senhor, e ele olhava para o seu senhor e via o momento onde ele podia pegar as coisas dele e ir embora em liberdade. Mas aí ele lembrava de como o seu senhor tratou ele, como o seu senhor teve cuidado com ele enquanto ele vivia sobre ali o lar do Senhor, como o Senhor cuidou dele, como o Senhor protegeu ele, e ele se apaixona pelo seu Senhor ao ponto de querer continuar trabalhando o resto da vida ali sobre os cuidados daquele Senhor, gratuitamente, não mais porque ele está devendo, não mais por obrigação, mas sim por amor. Essa é a atitude que nós devemos ter no nosso coração. E o que ele fazia em símbolo para mostrar para todo mundo que ele agora estava fazendo isso por amor e não mais por obrigação. Ele ia e furava suas orelhas. Ele furava a orelha para mostrar para todo mundo que agora ele já estava jubilado, ele não precisava mais estar lá. Ele estava jubilado, ele já tinha pago, estava resolvido. Mas ele, por amor ao Senhor dele, ele furava a orelha dele e permanecia ali sob os cuidados do Senhor, porque ele se apaixonou pelo Senhor. Meus irmãos, assim que nós devemos agir com o nosso Deus. Eu não estou falando de furar a orelha. Eu estou falando que nós devemos agir com o nosso Deus de uma forma que nós somos tão gratos a Ele, que nós servimos Ele por amor. Nós obedecemos Ele por amor, por causa dessa graça que Ele nos concedeu, que nos potencializa a servir Ele com todo o coração e a não desagradar Ele, não fazer mais as coisas que levaram Ele à cruz. Vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, irmãos. Meus irmãos, aqueles que realmente foram conquistados pela graça servem ao Senhor por amor, não por obrigação. Não há nada que eu faça para que Deus possa me amar menos. Não há nada que eu possa fazer para que meu Deus me ame mais. Então, por que não servir esse tão maravilhoso Deus e desfrutar dessa graça sem libertinagem e sem dissolução? Por que não se comprometer com esse Senhor tão maravilhoso? Por que não se entregar a esse Senhor? Pastor Jaime. Amém. A graça de Deus nos alcançou. O que ela fala aos nossos corações? O que nós podemos aprender esta noite? Irmãos, houve um alto preço para que você pudesse ter a oportunidade de desfrutar da graça de Deus.
Alguém aqui que quer dizer, pastor, ore por mim. Eu quero valorizar mais a graça de Deus na minha vida. Amém? Amém. 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 Mais alguém? Ore por mim, pastor. Amém. 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 Irmãos, como Deus é maravilhoso. Realmente devemos entregar tudo nas mãos daquele que pagou o preço por nós. Ore agora, nesse momento, diga para o Senhor: Senhor, me ajude, eu quero dar valor, eu não tenho dado tanto valor como eu deveria, pela tão grandiosa graça que o Senhor me deu. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvirmos agora um pouco mais da sua palavra. Pai, agradeço a Deus pela sua maravilhosa graça em nossa vida, pelo cuidado que o Senhor tem nos dado através dela e por cada irmão que levantou a sua mão. Ó Deus, ajude a que possamos dar mais valor, ó Deus, aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Que possamos, ó Deus, realmente valorizar aquilo que importa nas nossas vidas, que é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, nos ajude a fazer a sua vontade, para que o seu nome seja glorificado e a sua graça possa alcançar mais e mais pessoas através de nossa vida. Abençoe, ó Deus, agora o momento de oração que teremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, irmão Rafael. Que Deus possa estar abençoando e que possamos continuar servindo a Ele com tudo e com todo o nosso coração. Amém?